Capítulo 12. Como o abandono na infância pode levar a transtornos mentais, vício e ao suicídio. Do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, um dos fatores mais preocupantes na infância atual é o abandono emocional dentro do próprio lar. Não é raro encontrar crianças que possuem pais presentes fisicamente, mas ausentes afetivamente. Pais que trabalham muito, distraídos pelas telas e que têm medo de impor limites e tentam compensar a ausência com presentes e não com a presença. Afinal, de que adianta estar ao lado se o coração e os olhos estão distantes? A ciência e os teóricos concordam que a criança precisa de 3 pilares para desenvolver segurança emocional. O primeiro, vínculo afetivo consistente e significativo. O segundo, limites claros e previsíveis com frustrações. E o terceiro, certeza de pertencimento. Quando esses pilares são negligenciados ou falham, o cérebro infantil pode interpretar a situação como ameaça, rejeição ou abandono, mesmo que os pais ou tutores estejam dentro de casa. É aqui que muitos não compreendem e acaba se arrastando ainda na vida adulta, carregando essa dor. Isso pode levá-los a buscar fuga em diversos caminhos, como vícios, marginalidade ou até ao adoecimento emocional, caso não consigam nomear essa dor e atribuir a ela um novo significado. Vínculo afetivo significativo. Estudos na área de apego, iniciados por John Bowlby, revelam que a sensação de abandono na infância ativa no cérebro os mesmos circuitos da dor física. Isso pode ocorrer quando a criança chora e reclama e é ignorada pelos pais. Quando se desespera ou pede ajuda e não é escutada e nem acolhida. Quando se perde sem saber o que fazer e não recebe direcionamento. Ou quando se emociona e é silenciada. A criança pode interpretar essas situações de diversas maneiras. Ela pode acreditar que não tem valor, que é insignificante, e isso pode gerar sentimentos de insegurança e desamparo. Talvez você carregue uma dor invisível e devastadora, sem ainda se dar conta. Muitos levam essa ferida latente por toda a vida. Por isso, o adulto precisa aprender a olhar para a criança que ainda habita dentro de si. Nas memórias da infância, cuidar dessas lembranças é essencial para a saúde emocional e para se permitir viver uma vida com leveza, resiliência e alegria. Limites claros e previsíveis com frustração. Outro ponto importante, e já abordado anteriormente, é a ausência de limites, que também pode ser percebida como abandono. A psicologia do desenvolvimento mostra que limites não é opressão, mas proteção necessária, sem a qual não há mentalidade saudável, empática, autoconsciente e humanista. A falta de limites na infância, somada a uma formação emocional frágil, modelos familiares desajustados e a perda de valores, inclusive espirituais, compromete de forma significativa o desenvolvimento humano. Crianças que não aprendem a lidar com frustrações, responsabilidades e o respeito ao próximo tendem a crescer com baixa tolerância ao não, dificuldades de autorregulação e pouca empatia. Na vida adulta, isso frequentemente se traduz em relações instáveis, comportamentos impulsivos e até agressivos. Quando contrariado, pode reagir com agressividade e abuso, além de vazio interno, necessidade de controle sobre o outro, colocando em risco não apenas a própria vida, mas também a de quem estiver ao redor. Esse padrão impacta diretamente a saúde mental. A incapacidade de enfrentar limites e frustrações favorece quadros de ansiedade, depressão e comportamentos de fuga, como o vício, automutilação e até mesmo a marginalidade. Quando os problemas normais do dia a dia surgem na realidade da vida, exigem maturidade. E se ela não foi construída, a pessoa pode entrar em colapso interno. Perde o controle, atacam, se dissolvem em explosões de cólera,
ira e raiva. Ou pode se sentir incapaz, com vazio, sem direção, confusos e sem propósito. Em situações mais graves, esse sofrimento pode evoluir para pensamentos autodestrutivos, incluindo o suicídio, não apenas como resultado da dor emocional, mas também da ausência de estrutura interna sólida para enfrentar a vida como ela é. É preciso ter discernimento. Quem guia a criança quando o adulto se ausenta? Atualmente, podemos concluir que muitas delas estão sendo guiadas por tutores virtuais, seja o impacto concreto dos influencers ou o impacto abstrato das influências digitais, que pode oferecer dessensibilização em vez de educação e pode desumanizar e desconstruir aquilo que de geração após geração vem dando certo. O mundo jaz no maligno, seja um online ou físico, é de domínio universal de todos os poderes. Alguns procuram fazer o bem, enquanto outros são sem ética, sem validação e disfuncionais. Outros são verdadeiros criminosos bem intencionados em fazer o mal ao outro, sem considerar idade. Se fartam em suas perversidades em uma geração vulnerável. Outros ainda são ministros das potestades das trevas, abusadores de toda ordem, como leões famintos que devoram a infância, roubam a inocência e sequestram a esperança. Essas forças destruidoras minam a empatia, fortalecem a mentalidade para a violência. Veremos sobre isso no próximo capítulo. Certeza de pertencimento. Essa certeza na infância nasce de experiências concretas e repetidas que mostram à criança que ela é aceita, valorizada e faz parte de um corpo de proteção. Esse sentimento não surge de uma única ação, mas de um conjunto de vivências cotidianas que dão segurança e construção emocional. E se fortalece através do afeto consistente, quando a criança recebe carinho e atenção de forma contínua, entendendo que é amada. Também se fortalece no reconhecimento de sua identidade, ao ouvir seu nome, suas opiniões e preferências sendo respeitadas, a participação ativa em decisões simples, como escolher uma brincadeira ou ajudar em tarefas, mostra que sua presença importa. Os rituais e tradições, como aniversários, rodas de conversas ou histórias antes de dormir, cultos familiares, criam vínculos e reforçam a ideia de pertencimento. Além disso, a validação emocional, quando seus sentimentos são ouvidos e acolhidos, ensina que seu mundo interno também tem valor. Esse processo acontece em diferentes ambientes, na família, em que oferece segurança e estabilidade, na escola, que promove inclusão e respeito, e entre amigos, que compartilham brincadeiras e experiências. Assim, a criança entende que não precisa merecer estar ali, ela simplesmente pertence, encontrando confiança, autoestima e vínculos sociais sólidos, saudáveis e construtores. Quando essa formação não acontece, a criança entra em modo de sobrevivência e, ao crescer, torna-se um adulto que pode viver em constante alerta, desconfiado, inseguro e com dificuldades de estabelecer relações saudáveis. Muitas vezes, esse adulto busca compensações externas para preencher o vazio interno, mas só encontra paz quando reconhece suas feridas e aprende a ressignificá-las. Me reconheço em todo esse processo. Ao olhar para meu passado, percebo que desde a geração dos meus avós maternos e paternos, estamos em processo de restauração. Apesar dos registros de analfabetismo, violência e abandono entre meus tios, também há marcas de superação. Na minha geração, entre meus irmãos e meus primos, estamos registrando conquistas ainda maiores, formação acadêmicas, produção literária, caminhos que revelam força e reconstrução. Analiso tudo isso
como etapas de um processo contínuo de superação e transformação, sustentado tanto pela ciência quanto pela fé em Deus. Esse movimento acontece depois da vida adulta, porque a infância sofreu todas as disfunções mencionadas acima. É nesse encontro entre conhecimento e espiritualidade que tem se tornado possível restaurar aquilo que foi ferido, machucado, destruído, as memórias dolorosas e construir uma existência mais plena e saudável. E aqui surge a pergunta inevitável: se os pais não ocupam o lugar de guias, quem ocupará? Se o lar não oferece direção, quem dará rumo? Se a presença amorosa não protege, quem protegerá? Eu faço um apelo aos pais. Pais e tutores, retomem seus postos sem demora. O tempo com os filhos é curto e precioso. Hoje eles são pequenos, amanhã já terão crescido e seguirão seus próprios caminhos. Olhem as crianças como passageiro no lar, passageiros estes que já passaram meu lar e hoje sinto saudades do tempo em que eles eram pequeninos e eu os conduzia. Podia ter sua presença, seu amor constantemente. A infância não espera. Cada ausência paterna abre espaço para que outros assumam. E muitas vezes, estranhos, com valores estranhos, assumam o papel que deveria ser seu. Pais queridos, não deixem que nossas crianças se tornem apenas passageiros sem rumo. Estejam presentes, guiando, educando e amando antes que sejam tarde demais. Outro ponto importante que eu quero te levar a refletir é sobre as pesquisas modernas em neurociência afetiva, como as desenvolvidas por Alan Shore, indicam que a regulação emocional da criança depende do adulto. Sem essa corregulação, o sistema nervoso permanece em estado de estresse, insegurança ou vazio, o que pode favorecer sintomas como ansiedade intensa, irritabilidade, isolamento, comportamento agressivo, de autolesão e também pensamentos de morte. Outro fator atual que a ciência tem observado é o impacto da privação de vínculo e o excesso de estímulos digitais, como estudamos no capítulo anterior, que pode aumentar a sensação de solidão, comparação social e falta de sentido, especialmente em cérebros imaturos. A criança precisa de interação humana para formar identidade, empatia e estabilidade emocional. Sem isso, pode surgir um sentimento profundo de desconexão, mesmo dentro da família. Do ponto de vista psicológico, a criança, assim como o adulto, que apresenta pensamento suicida, do ponto de vista psicológico, a criança que apresenta pensamento suicida não quer morrer, quer parar de sofrer, quer ser amada, quer sentir que pertence, quer ser vista, quer sentir segura. Todo pensamento suicida ou de autolesão é um grito, de um pedido desesperado por socorro e acolhimento. Por isso, alguns pesquisadores afirmam que na infância o comportamento suicida muitas vezes está mais relacionado ao desamparo emocional, falha de vínculo, sensação de não ser importante, falta de direção, excesso de liberdade sem estrutura, solidão dentro da família. Do ponto de vista preventivo, a ciência é clara. As crianças precisam de pais que deem mais presença, previsibilidade, firmeza e correção amorosa. Pais que dê limites claros, que sustente as consequências das quebras dos limites, que sejam presentes na vida com escuta atenta, que protejam e mantenham uma rotina adequada à idade, organizada sempre com afeto e significativo, sendo sempre o governo e nunca o governado. Vida com significado e propósito desde cedo. A psicologia infantil tem mostrado que prevenir o comportamento suicida começa muito antes da adolescência. Começa no colo, no olhar, na rotina, na disciplina amorosa e na certeza que a criança precisa sentir todos os dias: eu não estou sozinho. Existe alguém maior que eu cuidando da minha vida. A criança
precisa de uma vida com significado profundo, enraizado na conexão afetiva consigo mesma, com os outros e com Deus. Desde cedo, deve aprender que é amada, é valorizada pelo que é e jamais pelo que tem. Precisa compreender que existe um propósito em viver, em existir, em servir, porque é no servir que se encontra a verdadeira grandeza. Como Jesus ensinou, os grandes são os que servem. A ciência confirma essa verdade espiritual. Os que servem cumprem a lei natural do ser. Ao servir, a criança atua de acordo com a sua verdadeira natureza e finalidade, telos, e cumpre a lei superior da caridade, vivendo no amor maior, nos cuidados mútuos, na solidariedade que sustenta a vida em comunidade. O serviço não é apenas um ato moral, mas uma necessidade biológica e psicológica que fortalece vínculos e dá sentido à existência. E onde isso começa? Em casa, no lar, como vimos no capítulo 9, nas pequenas porções de responsabilidade dadas à criança, e vai crescendo gradativamente, acompanhando a idade. E aqui está o contraste que não podemos ignorar. A geração atual tem sido seduzida por fama, sucesso e dinheiro, mas tudo isso é raso, barato e efêmero. Não dá significado nem propósito, não cria raízes profundas que sirva de alicerce e base para uma vida funcional e saudável. O que sustenta a vida não é o brilho passageiro das conquistas externas, mas a certeza de que se é amado, que se pertence, que se tem um chamado maior. Porque no fim, o que vale não é o que acumulamos, mas o que entregamos e compartilhamos. Não se vive de aparência, mas de essência. Fora desse caminho, dificilmente a infância terá bases para uma adultidade saudável e promissora. Afinal, de que adianta conquistar o mundo se a alma permanece vazia? Que valor tem a fama se não há amor? Que sentido há no sucesso se não existe pertencimento? Quero terminar esse capítulo compartilhando o grande suporte que tive para educar meus filhos, Eduardo e Ana Carolina. Embora tenha planejado a gestação da minha filha, fui mãe solo por escolha, corajosa mas imatura, aos 22 anos. Naquele tempo, eu não podia medir todas as consequências dessa decisão, mas havia uma certeza dentro de mim. Não queria oferecer aos meus filhos a educação violenta que recebi na minha infância. Mas eu vivia no piloto automático. Gritava histérica e atacava com um tapa e depois ia chorar no banheiro, porque não conseguia suportar a frustração de estar repetindo exatamente o que detestava. Em 2004, ela já tinha 2 aninhos. Eu orava a Deus fervorosamente pedindo transformação. E foi quando o psiquiatra e escritor Augusto Cury entrou na minha vida e trouxe uma transformação significativa por meio de seu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Foi o princípio do conhecimento sobre o que acontece quando os adultos deixam de formar a mente das crianças e passam apenas a administrar comportamentos. Para Cury, pais brilhantes ensinam a criar mentes pensantes, a sentir e a lidar com as frustrações e pressões sociais. Isso me fez iniciar uma jornada de diálogo e reflexão sobre minha vida e a vida que eu queria para meus filhos. E minha pequena Carol, depois disso, passou a receber amor sem violência. Em outras obras, como Pais e Filhos, sem diálogo, as famílias morrem, e pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros, Cury compartilha 3 princípios ou atitudes fundamentais. Primeira, pais que dão presença, não apenas coisas. Para Cury, o maior erro dos pais modernos é substituir a convivência por conforto. Quando a criança recebe objetos, telas ou entretenimento no lugar de atenção, ela pode se sentir sozinha, mesmo dentro de casa. Essa solidão emocional, segundo ele, favorece insegurança, carência afetiva e necessidade constante de estímulos externos. Exatamente o que nós estudamos aqui. Ele defende que o diálogo diário
é um dos maiores fatores de proteção emocional. Como ele resume, os filhos não precisam de pais gigantes, precisam de pais presentes. Segundo ponto, pais que ensinam a pensar e obedecer. Cury afirma que crianças precisam aprender a refletir sobre sentimentos, perdas, frustrações e escolhas. Quando isso não acontece, a mente fica frágil e procura fuga no prazer imediato. Hoje essa fuga, muitas vezes, acontece nas telas, nos jogos, nas redes sociais e vídeos curtos, que oferecem estímulos rápidos, mas não constroem maturidade emocional. Ele alerta que uma mente sem treinamento emocional se irrita com facilidade, não tolera limites, não suporta frustrações, sente vazio com frequência e busca prazer constantemente. Esse perfil é exatamente o que a ciência atual observa em crianças com uso excessivo de telas. O terceiro ponto, pais que colocam limites com amor. Um dos pontos fortes do livro é quando Cury explica que limite não é falta de amor, é proteção da mente. Ele afirma que as crianças que crescem sem limites claros se sentem inseguras porque não encontram direção. Ele explica que pais que querem apenas agradar acabam criando filhos ansiosos, impulsivos, dependentes de estímulos e com baixa resistência emocional. Hoje, muitos especialistas relacionam exatamente esse quadro com o uso excessivo de tecnologia sem supervisão. Cury ensina que educar exige coragem para dizer não, porque o não protege a construção da personalidade. Esses pilares, se bem trabalhados, formam a emoção e o comportamento funcional. Uma das ideias centrais de Cury, apresentada em seus livros, é que educar não é controlar atitudes, mas formar mentes pensantes. Quando a emoção não é educada, a criança cresce com a sensação de vazio, e esse vazio pode se transformar em tristeza profunda, agressividade ou falta de sentido. Exatamente o que falamos neste capítulo. Quando os pais não ocupam o espaço de formadores emocionais de seus filhos, o mundo e suas falas o fazem. Quando o diálogo diminui, o estímulo aumenta. Quando o vínculo enfraquece, a mente procura refúgio em qualquer lugar, ou seja, no vício, no comportamento autodestrutivo ou exótico. Tenho eterna gratidão ao Augusto Cury, porque procurei aplicar todas as suas orientações na educação de meus filhos e isso fez total diferença. Em 2017, minha filha tinha 15 anos e meu filho 10, ambos estudando na mesma escola, estadual Ramon Sanches Marques, na cidade de Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso. Naquele ano, o diretor da escola me parabenizou dizendo: "Você deve ser excelente mãe, tem 2 filhos com excelente comportamento e boas notas, isso é raro." Com humildade eu respondi: "O mérito era de Deus, pois creio que foi Ele quem me conduziu até Cury. E seus ensinamentos preciosos também me ajudaram a criar filhos valorosos, amoráveis e responsáveis. E por isso minha gratidão é dupla. Primeiro a Deus, que me guiou, e ao Cury, que me instruiu." Dias depois desse elogio do diretor, eu descobri que meus filhos foram induzidos a experimentar cigarro, como já relatei no começo desse livro. No entanto, esse episódio se tornou uma prova viva das reflexões de Gabor Maté. Ele explica que o vício não nasce simplesmente do contato com a substância, mas da tentativa de preencher vazios emocionais e lidar com dores internas. Pessoas que encontram apoio, afeto e equilíbrio emocional em suas vidas podem até experimentar drogas, mas não permanecem presas a elas, porque não precisam delas como muletas para sobreviver. Meus filhos, hoje adultos, são um exemplo disso. A estrutura emocional construída com base nos ensinamentos de Cury e na fé em Deus lhe deu raízes, bases sólidas. Eles foram induzidos ao uso, como tantos jovens, mas não desenvolveram dependência. Porque já possuíam vínculos saudáveis, sua autoestima foi fortalecida em um ambiente familiar que lhes oferecia segurança e amor. Essa é exatamente a evidência que Maté destaca. O vício não é sobre a droga em si,
mas sobre a ausência de conexão e equilíbrio. Quando há suporte emocional, o vício perde o poder de prender, de aprisionar. Por isso, minha gratidão se renova a Deus, que me sustentou, e a Cure, que me ensinou a educar com amor e inteligência. E também reconheço as verdades de Gabor Maté, que me ajuda a compreender por que meus filhos, mesmo expostos, seguiram livres e hoje têm vidas estruturadas e plenas. E eu espero que esse testemunho também preencha o seu coração, querido leitor, de esperança, de compreensão sobre as mentes ao nosso redor, porque o sofrimento é muito, o amor está reduzido nos corações, mas ainda há a esperança. Receba a minha bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre ti e o seu coração seja limpo e pleno, à semelhança de Jesus. E você diz: Amém.